Vamos lá, começando o capítulo 11. Bom dia. Bom dia. Então, na página 156, ovo, batata ou água quente? Assim começa o tema. Então, na verdade, traz o Pele Yoetz, o livro que são conselhos incríveis. Esse livro está traduzido ao português. Então, ele traz lá, quando explica a palavra Nisayon, um livro que vai pegando, tipo, conceitos e analisando diversos conceitos. Quando chega no conceito de Nisayon, Nisayon significa teste, certo? Esse é o nome do autor, exatamente. Diz que há dois motivos pelos quais nós pedimos durante as Birkot HaShachar, simplesmente para que Hashem não nos envie desafios até nós. Al tevieni le dei Nisayon. Não me exponhas a um teste, não me tragas a um teste, velho lhe dei bisayon, e não também me exponhas à vergonha. Na verdade, traz primeiro o teste e depois a vergonha. Por quê? Porque a gente vai falhar no teste e vai ser envergonhado. Porque o teste é muito, como chama? Muito, não, é ao contrário. É difícil de cumprir. Como? É sob medida, né? Não, mas não é questão sob medida. Está escrito que quando a pessoa vai chegar no Lama Vá, Deus vai te mostrar o teu Yetzer Hará e você vai chorar. E se você era uma pessoa que não estava no nível adequado, você vai ver que o Yetzer Hará é simplesmente uma pequena soleira. Que você podia ter ultrapassado ele com facilidade e você vai se lamentar. E se você era um tzadik, Deus vai te mostrar que o teu Yetzer Hará era uma grande montanha e você vai chorar de alegria de como você conseguiu ultrapassá-lo. Ou seja, na prática, cada um tem o seu desafio. A questão é ultrapassar esse desafio. Inclusive, se explica que a palavra Nisayon, que significa teste, vem da palavra em hebraico também Nes. Nes significa o lugar alto. Arim Nisi, certo? Vai amideu al Nes, colocará como se fosse um mirante, um lugar alto. Por quê? Porque o teste te faz crescer, te faz elevar. A gente fala em português, o que não te mata, te fortalece. Ou seja, o teste é aquilo que te torna melhor. O desafio que te torna mais apto, que vai te desenvolvendo. E se você cair no desafio, fracassou. E se você ultrapassa o desafio, você venceu. Está claro? Então ele te colocou num patamar mais elevado. Por isso também assim se explica sobre Nisayon. Então vamos voltar. Por que pedimos a Hashem que não nos envie desafios? Traz dois motivos, falou. Primeiro, é para não cairmos nas tentações do Yetzer Hará. Então, nos fortalecemos. E o segundo motivo, para que não sejamos testados com sofrimentos difíceis. Então, mesmo que façamos tefilá para que isso seja evitado, todo dia de manhã nós pedimos a Hashem, é uma tefilá. Pode não ter a estrutura de Baruch Atah Hashem, mas é uma tefilá, é um pedido. Então, não há pessoa no mundo que não seja testada por Hashem. Seja o rico em sua riqueza e o pobre na sua pobreza. O sábio em sua sabedoria, o comerciante em seu negócio, o professor na sua profissão. Cada um é testado. Constantemente. É um grande teste. Todo o tempo estamos sendo testados por Akadosh Baruch Hu. Completa a Pele Yoetz. Por que, então, mas por que somos submetidos a isso? Por que Hashem precisa nos testar? Para ver nossa reação. Para ver nossa reação. E Hashem não saberia? Sabe. Então, para que precisa nos testar? Ver se é verdade. Para nós. O teste não é para Hashem, o teste é para nós. Quando você... É que nós vivemos numa sociedade, com todo respeito, bastante estragada. Onde a criança faz uma prova, um jovem, na faculdade, etc., ele pensa que a prova é ou para fazer ele, te prejudicar, para não dizer outra coisa. Te colocar um obstáculo, como a gente diz, te vender dificuldade, te criar dificuldade para vender facilidade.
Sabe, você vai... O pessoal diz que, geralmente, quando você vai fazer a prova de dirigir, de exame de condutor, você falha. Aí o cara te diz, olha, se quiser, tem um esquema assim, assim. Então, ele te reprova por algo que talvez nem existiu. Para quê? Para te vender depois a facilidade. Ok? Na realidade, a prova é para quê? Não é para ele te avaliar. É para você se avaliar. Porque a prova vai ser o parâmetro de você descobrir se você está apto ou não está. Da onde eu consigo avaliar? O homem, ele tem um problema, dizem nossos sábios, Adam karov etzel atzmo. A pessoa é próxima de si mesmo. Então ele como chama? Se contenta com pouco. Ah, eu estou sabendo a matéria. Sabe, o jovem, você fala, amanhã tem prova, você estudou? Pergunta a mãe. O que ele responde? Tiro de letra, deixa assistir um pouco de TV. Da prova, na verdade, para ver se realmente ele tira de letra. Se ele está sabendo. Ele não precisa tirar de letra, precisa saber a matéria. Conhecer os conceitos. A prova vem avaliar isso. Se realmente você assimilou esse conhecimento. É disso que se trata a prova. Bom, há um mashal relatado pelo Rav Widerman Shlita que nos ajuda a entender o porquê do Nisayon e como ele deve ser recebido por nós. Ou seja, ele explica qual é o sentido de tudo isto e como nós devemos nos colocar, nos posicionar na frente do teste. Ou seja, não olhar ele como um obstáculo. Ah, vou ter prova. É verdade, mas a prova só vem avaliar o que você aprendeu. Se você aprendeu, não tem que temer. Certo? Suponhamos que tenhamos uma panela na qual queremos esquentar água, cozinhar o ovo e uma batata. Então, sabemos que o ovo, quando cozido, o que acontece com ele? Endurece. Por outro lado, a batata amolece. E a água, depois de fervida, se torna potável. Certo? Se você pega uma água, você ferve ela ficou melhor do que, como chama? Melhor do que filtrada. Que você tem um filtro de água, se você ferveu a água e depois, entre aspas, coa ela, toda a impureza saiu e você ficou com água pura. Certo? Então, aí com essa água você pode preparar um chá, um café, sem problema nenhum. Tá certo? Ou seja, o que aconteceu aqui? 3 fenômenos totalmente diferentes. O fenômeno do ovo é um, o fenômeno da batata é outro, o fenômeno da água mesmo é outro. Sim ou não? Sim. Da mesma forma, a pessoa escolhe como tirar proveito dos testes quando eles se apresentam em sua vida. Tudo dependerá dos conceitos de Emuná e Bitachon que ela tiver claros em sua mente e no seu coração. Assim sendo, quando submetido ao Nisayon, a esse teste, o sujeito pode ficar duro como o ovo, enervando-se e se alterando. Certo? Ou seja, você encara o teste como algo que vem te prejudicar. Como a batata. Ou seja, mole e derretendo-se de medo. Ou tirar proveito dele como água fervente e preparar uma bebida. Ou já ficou apta. Ou seja, o teste te fez o quê? Demonstrou que você está pronto. Como se diz em português, fazer do limão uma limonada. Ou seja, na prática, você vai ver que justamente na mesma situação a coisa muda. Então, você escolhe, aliás, você tem o direito de escolher e a possibilidade de decidir o que eu quero ser. Eu quero ser ovo, eu quero ser batata ou eu quero ser água. A situação é a mesma. Eu já expliquei uma vez aqui no show, acho que te mandei para você esse conceito, que tudo depende de nós mesmos na vida.
Você vai dizer, não depende de mim, depende das circunstâncias, depende do ambiente, depende do... Não, depende de você. E o melhor exemplo é o meio copo d'água. Eu vou te servir meio copo d'água. Como vou me sentir frente a essa situação depende de mim. Ou seja, se eu decido encarar que tenho meio copo d'água, consequentemente vou estar satisfeito, vou estar feliz pelo que eu tenho, e se estou feliz pelo que eu tenho, isso vai me criar um estado de ânimo legal, vou estar feliz, vou estar para cima, e tudo que vier, de boa. Agora, mas depende de mim, porque se eu escolho olhar que minha frente, a mesma realidade, não mudou a realidade, mudou o quê? A minha percepção. Se eu decido olhar que me falta meio copo d'água, a realidade é a mesma, mas minha perspectiva é diferente, consequentemente minha sensação vai ser diferente, porque minha sensação vai ser do quê? De perdedor. Vai ser uma sensação de insatisfação, de frustração. Isso vai gerar o quê? Um estado de ânimo de depressão. E, consequentemente, tudo que vai vir, lógico, tinha que acontecer comigo. Eu sou E aí ele entra como chama, num círculo vicioso e não num círculo virtuoso. E tudo começou como? Na minha decisão. Eu tenho o poder de decidir. A realidade não mudou. Eu posso escolher encarar o lado bom ou não. E isso daqui muda muita coisa. Obviamente, e aí vamos fazer um pouquinho de propaganda para o Arthur, que faz tempo que não vem no shiur, então a ver se incentivamos. Aí se incentivamos ele a vir mais. Não faz propaganda. Não, esse shiur tem segunda-feira também, que você não vem, não sabe. Aí então, na prática, muito depende de como você está. Teu estado de ânimo, como você realmente está, isso vai te influenciar a como enxergar as coisas. Quando você está num estado depressivo, você, não é por mal, você não consegue olhar e comemorar que tem meio copo d'água. Você ficou vidrado no meio copo que te falta. Muitas vezes isso depende de personalidade e tudo mais, e isso existe em treinamento, exercícios, terapia, para você aprender e como chama, de alguma maneira, se habituar a encarar e fazer questão de frisar e pôr o ênfase no lado positivo. Sempre conto, tinha a história famosa do Rav Galinsky, que ele era baixinho. Eu gosto muito dessa. Uma vez perguntaram para o Rav Galinsky por que sempre ele é tão otimista. Ele passou o Holocausto, ele é sobrevivente, eu conheci ele no meu Sheva Brachot, quando eu casei, ele estava justo aqui no Brasil, então, enfim, ele era bem baixinho. Mas era muito esperto, muito inteligente, e me lembro, perguntaram para ele uma vez, então, Rabino, por que o senhor é tão otimista, com tudo que o senhor passou e tudo que o senhor viu, o sofrimento na vida? Ele falou, sabe o que acontece? Deus me fez baixinho e só consigo enxergar o meio copo cheio. Ele falava, Deus me fez baixinho, eu não consigo ver o meu copo vazio. Sabe? Espirituoso. Você encara como espirituoso, eu encaro como otimista, eu encaro como um homem de esperança, um homem de fé, um homem que, ao contrário, com tudo que ele já viu de negativo, cara, estou aqui, só podemos agradecer e comemorar. E não se lamentar pelo que passou negativo. Como a palavra diz, já passou. Já passou. Mas não é todo mundo que consegue.
Então, o Viktor Frankl também passou, né? O Viktor Frankl é autor de um livro Fantástico. A Procura de uma Vida com Significado. Não sei, eu sei o livro como se chama em hebraico, estou traduzindo. Ele foi um psicólogo, vamos dizer, uma linha especial, não me lembro como se chama, na Austrália, logoterapia. Ele era da Austrália, e me lembro que o Rebbe incentivou muito o trabalho dele. Tem histórias muito interessantes do Rabino Biderman, de Áustria, que ele... Nossa, você falou Austrália no começo. Austrália não, Áustria, era de Viena. Ele passou o Holocausto e tudo, e ele sobreviveu. E ele analisa justamente porque ele estava muito deprimido e muito mal, ele não queria escrever o livro. E o Rebbe apoiou muito. E ele fez um turnover muito grande na perspectiva de como encarar tudo isso. Viktor Frankl, vale a pena procurar, a história dele é muito interessante, e ele escreveu esse livro, que justamente a procura de uma vida com sentido, não? A vida em busca de sentido, é. E ele simplesmente, ele diz, e ele traz como experiência e exemplo das pessoas que sobreviveram, ele diz que um dos motivos dele tem que ter um propósito. Sim. Ele prova que se você tem um propósito, esse propósito é o maior estímulo. E a pessoa tem que ter um propósito. Ele analisa isso com muita profundidade. Essa é basicamente a chave da teoria dele. Se você não tem, o ser humano é criado para ter um propósito. Deus te criou com um propósito. Ele não encara do ponto de vista da criação de Deus, mas ele encara que justamente o que fez ele sobreviver no Holocausto, que ele tinha a missão, que ele tinha decidido que ia escrever esse livro. Vale a pena pesquisar, é muito interessante. Fantástico. E ele traz isso, e justamente o Rebbe foi um dos que mais apoiou, e justamente um dos livros mais famosos que nós já estudamos aqui, baseado nos ensinamentos do Rebbe, chama Rumo a uma Vida Significativa, não fugiu o nome. Rumo a uma Vida Significativa, que basicamente um tema basicamente parecido com esse do Viktor Frankl, que a gente tem que procurar isso na vida. Então, o ser humano foi criado por Deus com um propósito. Cada um de nós tem uma missão. Então, quando você está conectado com a missão que você tem, isso te dá estímulo, te dá força, te dá vontade, te dá garra, te dá energia. E justamente disso que se trata. Então, depende também como você se posiciona no meio de toda essa cena. Então, a realidade é a mesma. Depende do quê? Como vou me posicionar? Ou seja, eu vou me posicionar como ovo, como a batata ou como água? Sim. Um segundo, só para encerrar a ideia. Depende de quê? De nós. Às vezes, e devemos reconhecer, às vezes não temos as ferramentas, não temos as condições, não temos a capacidade de fazer sozinho. Por isso que nossos sábios nos ensinam, quando você tem uma preocupação, procure alguém. Tem o lado da terapia, tem o lado de consultar um bom amigo, um guia, um guru, etc. Não, sim, mas o que eu estou querendo trazer é o conceito de alguém que te ajude, porque tem uma regra no Talmud que diz En asir matir et atzmo. Um preso não consegue se libertar a si mesmo. Alguém tem que te libertar. Isso é bom. Entendeu? Você não consegue. Então você tem que saber que você tem que ter alguém que te liberte. Você de dentro da prisão não pode se libertar. Tem que vir de fora. Então, da mesma maneira, na vida a gente tem que saber que precisamos recorrer eventualmente à ajuda externa e saber pedir ajuda. Isso não demonstra fraqueza. É simplesmente uma limitação que você tem e podem te ajudar. E dessa maneira você consegue sair adiante. Sim, Abraham. Esse exemplo você estava falando do copo meio cheio, meio vazio. Seria, tipo, mais, talvez, correto você, tipo, você olha o seu copo, você vê que ele está meio vazio. Ele não está vazio, não é que você não tem nada. O copo, perdão, te explica em Hassidut, podemos dizer um pouquinho mais profundo, não existe copo meio vazio, ele está cheio de ar. É verdade. Ok, mas você quer encher ele de água. Você não entendeu? Ou seja, de novo, é a perspectiva que você decidiu encarar na vida. Entendeu? Ah, está cheio de ar. O que me importa agora? Eu quero água.
Não sei se entendeu o que eu dizer. Agora, na época da pandemia, quando o cara não conseguia respirar e pagava uma fortuna por um respirador, aí ele valorizava, puxa, Deus me dava a possibilidade de respirar todo dia, não me cobra nada. Conhece essa famosa história, não? É um cara que foi parar no hospital, internaram ele com na pandemia. Nos Estados Unidos ele caiu, foi parar no hospital e foi internado, sei lá o quê, e cobraram dele na época, sei lá, acho que $9.000 por uso do respirador durante uma semana. E aí o homem começou a chorar quando apresentaram a conta para ele. E falaram, imagina, é muito, sei lá o quê, homens idosos, sei lá. Falaram para ele, tá bom, a gente pode fazer um desconto se o senhor não tem condições, não precisa chorar, sei lá o quê. Falou, não, eu posso pagar. Então, por que o senhor está chorando? Falou, por uma semana de respirador, você me cobraram $9.000. Eu tenho mais de 80 anos respirando e Deus não me cobrou nada. Mas não sei, eu ainda acho que. Porque parece que não. Então a Dilma que falou de estocar vento. Ah, não é uma coisa que você precisa de um copo para pegar. Água, você precisa de um copo para pegar. Mas o que eu queria falar é assim. Qual o problema? Você consegue estocar vento? Então, não tem como estocar vento. Então, por isso, o copo. então você está. Então, calma. Então o problema onde está? O problema está no vento? Está na tua expectativa. Você está querendo algo que não dá. Não, mas. É justo. Estamos analisando realidades. Não é realidade estocar vento. Ponto. É simples. Alguém me explicou, eu não entendo do assunto, mas me explicou que por que você, quando tem geração de energia, por exemplo, através da energia solar, quando você quer gerar muita energia, o que se faz com essa energia? Não existe estocar essa energia. Essa energia você devolve para a rede e, entre aspas, vende para a rede elétrica. Certo? Por quê? Em vez de vender para a rede elétrica, inclusive abaixo do preço, te paga, mas é um valor inferior, eu vou estocar ela. Não existe estocar. Ou seja, eu tenho energia, tenho que aproveitá-la enquanto tenho. Não adianta guardar energia, não, vou guardar energia para amanhã. A energia que eu tenho hoje não adianta amanhã. Posso fazer uma pergunta para o Abraham? Acabou de fazer. Por exemplo, isso que a gente está discutindo agora, né? Esse conceito, essa questão do ar, isso que você colocou, qual que é a ideia, o conceito por trás disso? O que eu estou querendo dizer? O que não? O que você acha? O que você pensa, por exemplo, que é o conceito por trás disso tudo que a gente está estudando, que o Rabino está falando? Então, eu não consegui terminar, mas assim, o que eu estava pensando é que justamente se você tem um copo, se eu olhar a realidade, tem um copo meio cheio e meio vazio. Então não é que o copo está cheio, o copo não está vazio. Eu tenho potencial de encher. Eu não está vazio, mas eu tenho potencial de encher, deixar o copo. Não necessariamente. Não necessariamente. Não. A realidade não é. Não tem o potencial de encher. Não depende de mim, não tem. Isso que tem, acabou. É uma realidade, desculpa. Sim. É uma realidade. Não estamos falando de potencial. Potencial não é realidade. Desculpa, você tem potencial de dar tzedakah, mas não tem dinheiro para dar tzedakah. O que adianta? O pobre vai morrer de fome. Sim. O teu potencial não ajuda. Precisamos ver aqui a realidade, não o potencial. Eu tenho realidade. O potencial tenho que desenvolver e não sempre é possível e não sempre depende de mim. Calma. Agora, frente à realidade, o que eu faço? Como me sinto? E esse sentimento vai me colocar num estado de ânimos, etc., posteriormente. E, Rabino, a realidade, ela é abundante. A questão é é a forma que a gente está vendo. Porque a falta não existe, pelo que o senhor disse. Por exemplo, o copo está cheio e existe o ar. O copo também está cheio com ar. Então, a realidade, ela é abundante. Sim, mas o que acontece é que quando você me dá copo com ar, eu estou querendo copo com água, não me adianta o ar. Mas você pode... E quando você me dá água, eu vou dizer, quero ar. O ser humano também então, tem esse negócio de insatisfação, ou de ambição, de eu querer tudo, etc. Mas o ponto fundamental aqui é entender e evoluir ao ponto de entendermos de que eu vou determinar como vou me sentir. Sim. E isso depende de mim.
Mas se você me der um limão, eu posso fazer uma limonada. De quem depende? De mim. Às vezes com ajuda, né? Com pouca ajuda. Calma, com muita não, mas ajuda. depende de mim. Depende de mim procurar ajuda, Sim, depende de sim. mim aceitar ajuda. Sim. Não é todo mundo que está pronto para aceitar ajuda também. Ok? É que nem uma pessoa que está se afundando. Não adianta querer uma coisa é jogar para ele uma vara Não pegar. e outra coisa é pegar para ele jogar para ele uma espada. O que vai acontecer com ele? O único que vai acontecer vai se cortar as mãos. Sim. Entendeu? Para por aqui. Chico, ya,